Olá, tudo bem com você? Aqui é o Eliesley Silva, professor de Direito Administrativo e especialista em produtividade para concursos. Meu nome é Luciano Dutra, advogado da União, professor de Direito Constitucional, autor, articulista, e vamos juntos falar sobre uma recente lei que, na sua matéria principal, trata de direito tributário, mas tem aspectos que merecem ser tratados em constitucional e em direito administrativo. É exatamente a ideia dessa multidisciplinaridade que faz com que nós estejamos aqui juntos para tentar te ajudar, porque com certeza uma novidade legislativa como a que nós vamos comentar será muito abordado nas próximas provas de concurso. Enfim, nós estamos falando da Lei Complementar 157, que foi publicada em 30 de dezembro de 2016 e exatamente por esse momento aí de final de ano, festas de Réveillon e também muita gente saindo de férias, acabou não podendo alcançar essa novidade legislativa. Bem, a Lei Complementar 157 altera a Lei Complementar 116, que trata do ISS, o Imposto sobre Serviços. E essa alteração promovida na lei do ISS não foi a única. Também houve uma alteração na lei de improbidade administrativa. Então, nós temos uma lei complementar, que é a 157, alterando uma outra lei complementar, a 116, e essa mesma lei complementar 157 altera uma lei ordinária, que é a lei 8429 de 92, a lei de improbidade administrativa. Antes de avaliarmos alguns aspectos constitucionais e administrativos envolvidos, eu só queria trazer aqui uma breve descrição sobre o mérito dessa alteração legislativa. Muitos municípios, inevitavelmente, acabam entrando em guerra fiscal para competir a partir da arrecadação do ISS. E como uma forma de tentar minimizar esses conflitos federativos, o legislador estipulou um piso de alíquota do ISS em 2%. E o descumprimento desse piso e demais critérios estabelecidos na lei configura ato de improbidade administrativa e daí a necessidade de alteração da lei de improbidade. Mas antes da gente falar sobre esse assunto e entender as implicações dessa lei complementar 157 na lei de improbidade administrativa, o meu mestre Luciano Dutra vai fazer uma abordagem no que se refere a competências constitucionais e processo legislativo. Obrigado pelo mestre, reputo isso a nossa amizade. Bem, minha gente, como houve nessa brilhante exposição a tratativa de que se trata de uma lei complementar, é importante que se diga o seguinte: nesta lei complementar tem matéria que é típica de lei complementar, mas também tem matéria que é própria de lei ordinária. E isso pode? Sim, claro, pode, mas merece um estudo mais aprofundado. Naquilo que trata sobre tributo, norma geral de direito tributário, a Constituição é muito clara que se exige lei complementar. Portanto, é uma lei federal que vai se aplicar aos municípios brasileiros e nesta parte que traz normas gerais de direito tributário, estabelecendo um piso de 2% para a cobrança do ISS-QN, ela, não se tem dúvida, é matéria típica de lei complementar, altera uma lei complementar antecedente, então, neste ponto, não há grande discussão. Mas quando essa norma, que é uma lei complementar, resolve trazer um novo tipo para a lei de improbidade, a lei 8429, aí que mora o problema. Porque a lei 8429 é uma lei ordinária e não precisaria ser lei complementar. Quando uma lei complementar insere um novo tipo de improbidade administrativa, se trata de uma lei complementar tratando de uma matéria de lei ordinária. E, minha gente, não tem nenhum problema com relação a isso. O inverso seria inconstitucional, seria formalmente inconstitucional. Se uma lei ordinária trouxesse uma parte de uma matéria típica de lei complementar, aí haveria uma ofensa ao artigo 69 da Constituição, que exige que lei complementar seja por maioria absoluta. Ao passo que sabemos que na lei ordinária o quórum para a deliberação é maioria simples, também conhecido como maioria relativa, aquilo que está lá no artigo 47 da Constituição. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das casas e suas comissões será por maioria dos votos, presente a maioria dos membros. Ou seja, estando presente aquele quórum mínimo, quórum de instalação, que é a maioria dos membros,
a votação se dá pela maioria dos presentes. Se a maioria dos presentes aprovarem, aquela matéria resta aprovada por maioria simples. Diferentemente, na lei complementar, que de acordo com o artigo 69, exige maioria absoluta, ou seja, a maioria dos membros. Não se fala em quórum de instalação. Se estamos no plenário do Senado, que tem 81 membros, precisa de 41 votos de 41 senadores para aprovar uma matéria típica de lei complementar. Então é isso que precisa ficar claro. Uma lei complementar, tratando de tema de lei ordinária, é possível. E, aliás, na minha obra, Direito Constitucional Essencial, eu coloco lá que isso se chama pseudo-lei complementar. Ela é uma lei complementar na sua forma, tanto é que é a lei complementar número tal, mas naquele ponto em que ela trata de matéria de lei ordinária, ela é tão somente uma pseudo-lei complementar, porque ela é lei complementar na essência, mas na matéria ela é lei ordinária. Tanto é verdade que uma futura lei ordinária pode vir alterar essa lei complementar. Olha que loucura! Uma lei ordinária pode alterar uma lei complementar? Sim. Imagine que daqui a um tempo verificam que precisa aumentar a pena ou incluir novas matérias nessa tipificação de improbidade administrativa trazida pela novel lei. É possível, porque esse tema, esse objeto é de lei ordinária. Então não precisa de uma lei complementar para alterar esta lei complementar nesse ponto. Basta que uma lei ordinária o faça. Perceberam a distinção? Então, cuidado. Uma lei ordinária não pode tratar de matéria de lei complementar sob pena de inconstitucionalidade formal por ofensa ao artigo 69. Agora, uma lei complementar tratar de matéria de lei ordinária é possível e, neste viés, pode uma lei ordinária alterar essa pseudo-lei complementar. Fantástico, mestre. Uma das coisas que eu prezo muito na minha vida é sempre de me cercar dos melhores. E quando me deparei com essa matéria, eu pensei em um professor de Direito Constitucional e o nome do mestre Luciano Dutra foi o primeiro que me ocorreu. E a prova de que eu acertei é essa brilhante explicação, professor. Parabéns. Obrigado. Fantástico. Mais uma vez eu reputo a nossa amizade. Muito bom. No que se refere ao assunto de improbidade administrativa, tradicionalmente a lei de improbidade trabalhava com 3 espécies de atos de improbidade administrativa. A primeira espécie, descrita no artigo 9º, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. A segunda espécie, no artigo 10º, dos atos de improbidade administrativa que geram prejuízo ao erário. E, por fim, a terceira espécie, no artigo 11, dos atos de improbidade administrativa que importam em violação de princípios da administração pública. Era até uma sequência que, usando um processo mnemônico para facilitar a memorização, eu ensino como o EPA, enriquecimento, prejuízo e atentar contra princípios da administração pública. E a novidade trazida pela Lei Complementar 157 é a de inclusão de uma 4ª espécie de ato de improbidade administrativa, especificamente o artigo 10A, que é o ato de improbidade administrativa relativo à concessão indevida, irregular de benefício financeiro ou tributário. A lei, então, passa a afirmar que configura ato de improbidade administrativa conceder, aplicar benefício tributário ou financeiro sem observância das disposições contidas no artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Então, a partir desse momento, você fique muito antenado em relação a isso. Não estamos mais a tratar de 3 espécies de atos de improbidade, mas agora 4 espécies de ato de improbidade administrativa. Mais adiante, o legislador vai estabelecer as sanções, e é muito importante você ficar atento a isso, as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, enfim. Aqui não há o que explicarmos, senão uma atividade de memorização, porque basicamente isso. E além dessa questão da inclusão da nova espécie de ato de improbidade administrativa, por fim, o legislador estabeleceu aí um lapso temporal para que essas novas disposições possam vir a ter eficácia. E sobre isso, mais uma vez, eu passo a bola aqui para o mestre Luciano. Bem, então, opção do Constituinte derivado, instituindo essa lei uma vacácio de 1 ano. E é importante vocês saberem que, quando se tem uma vacácio legis, a lei ela existe,
Só que a sua eficácia, aquela aptidão para a produção de efeitos no mundo jurídico, ela fica prorrogada, ela fica dilatada. E neste particular, a vacatio legis foi de 1 ano. Maravilha. Então, essa é a nossa intenção de te colocar a par dessa novidade legislativa e as implicações que ela tem, sobretudo para os próximos concursos, porque eu não tenho dúvida de que esse assunto virá e virá sucessivas vezes. Espero que a nossa explicação tenha conseguido fazer com que você, de fato, tenha compreendido o tema. Eu, pelo menos, posso ter certeza que a explicação do meu mestre Luciano Dutra, sem dúvida, pôde te ajudar ao longo dessa estrada. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos criar assim uma comunidade de pessoas que estão na estrada dos concursos, exame de ordem e que efetivamente vão chegar muito bem preparadas para as provas. E eu queria agradecer esse convite, dizer que foi um prazer imenso poder participar do canal do meu amigo Eliezer Silva, não por outra razão que já está bombando aí na internet. Você que ainda não faz parte dessa comunidade está perdendo tempo. E convido você também para curtir o meu canal, se inscrever no meu canal, Dose de Constitucional, Prof. Luciano Dutra. Eu acho que digitando Dose Constitucional lá no YouTube, você chega no meu canal e vai ser um prazer tê-lo lá também. Para facilitar, eu vou colocar na descrição do vídeo o link direto para que você curta o canal do professor Luciano Dutra e, consequentemente, possa se deliciar com tanto conteúdo que ele já tem disponibilizado com uma frequência praticamente diária. Então é isso. Ficam aí meus tradicionais abraços efusivos. Até a próxima. Até a próxima. A primeira delas trata-se de uma lei que altera a Lei Complementar 116, que dispõe e disciplina o imposto sobre serviços, e eu não estou gostando do vídeo, portanto vamos ignorar essa parte e começar de novo. Olá, tudo bem com você? Aqui é o Eliezer Silva.